GJR Entrevistas. Oferecimento Sesc. Microfones abertos, câmeras ligadas. Hoje recebemos nos estúdios da Clube a minha amiga Gabriele Grespan, minha diretora do Sídica, Gabi Grespan, e também essa profissional aí do direito, né? Originalmente do direito, que hoje está cada vez mais se especializando no turismo, na gastronomia da nossa belíssima Serra Gaúcha. Bom dia, Gabi, que legal te receber aqui no GJR. Bom dia, Léo, muito obrigada pelo convite. Bom dia, ouvintes da rádio, bom dia, Cabelinho. Bom dia, Gabi, bem-vinda. Antiga diretora do Sídica. Nos conhecemos quando a Gabi era diretora do Sídica, foi minha diretora ali no Sídica, fez um trabalho brilhante, né? Até hoje o pessoal convida ela para ir lá falar sobre o trabalho dela no Sídica, conhece o mundo inteiro da inovação e muito mais. Mas vamos começar pelo começo, né, Cabelo? Vamos, né? Vamos saber dessa querida amiga que tá aqui com a gente, um pouquinho da história dela. Importante ela situar a gente, né? A Gabi, que é natural de Carazinho, né, Gabi? Natural de Carazinho, norte do estado. E Aquela avenida gigante que atuando em Carazinho. Tu conhece Carazinho? Trabalhei em Carazinho, inclusive. Ué? Pois é a vida. Um dia eu conto a minha história também. O Cabelo andou por esse estado. Andei né, muito por esse estado. Carazinho tem muito pouco de turismo e nunca pensei em trabalhar com essa área. Morei lá até os meus 17 anos e depois eu fui para Pelotas, onde eu me formei em Direito pela Universidade Federal. Naquela época eu queria ser promotora de justiça. Olha só. Mas depois que eu finalizei a faculdade, a minha formação, eu confesso que não consegui ficar estudando 12 horas por dia. E isso fez com que eu desenvolvesse um respeito muito grande pelos concurseiros, pelas pessoas que se dedicam, que perseguem esse sonho, mas eu não consegui ficar trancada dentro de casa. Eu gosto mais de ficar conversando e socializando com pessoas. Então, larguei essa vida, mas vim pra Canela em função do direito ainda. Vim na época abrir um escritório de advocacia e no final do meu primeiro ano trabalhando no meu escritório, eu recebi um convite, acho que vocês conhecem, Fabiano Faes, o Gubinho. Muito bem. O nosso jurídico aqui deve estar online, daqui a pouco manda mensagem. Provavelmente vai mandar um alô aqui. Não sei que tenha tocado muita guitarra na noite de ontem, daí pode ser que não tenha acordado. Então, mas eu conheci o Binho como Doutor Fabiano. Doutor Fabiano. A gente atuou juntos num processo, eu representava uma empresa, ele outra, e uns meses depois, ele, enquanto assessor jurídico da Câmara naquela época, ele entrou em contato comigo e falou: olha, Secretaria de Turismo de Canela precisa de uma assessoria jurídica, acredito que tu tenha o perfil que eles estão procurando, topa trocar uma ideia? Eu nem conhecia, né? Não conhecia nem Binho, nem prefeitura, nem muito dessa área. Nada, mas abracei o desafio, né? Pra mim, enquanto uma pessoa recém-chegada na cidade, que não conhecia muitas pessoas, claro, a prefeitura e a secretaria me abriu muitas portas. Mas eu fiquei 3 anos como assessora jurídica e me apaixonei pelo turismo. Acho que não tem como não se apaixonar morando em Canela, né? Acho que tu chegando na região, né, Léo e Gabi, chegando na região, mesmo vindo de fora e tendo contato e começando a viver o lado profissional da coisa, é muito difícil tu não embarcar, né? É muito difícil. A não sei que tu não queira, né? Porque existem muitas empresas, existem muitas pessoas e acaba sendo um caminho muito natural para muita gente, né? Muitas oportunidades, né? Exato. Não, e as oportunidades, elas naturalmente aparecem para quem se dispõe. Claro. Principalmente na área do turismo, que é tão deficiente em mão de obra, que tá sempre buscando novos talentos para trabalhar, para contribuir. E também eu achei muito interessante desde que eu cheguei que grande parte das pessoas que movimentam o turismo são de fora. Então eu me senti muito confortável nesse papel e muito acolhida, exatamente, Cabelinho. E depois que eu fui pro turismo, eu tive a oportunidade, como o Léo falou, de ir pra Fazenda e Desenvolvimento Econômico, na época com o secretário Luciano Melo, e lá nós implantamos o Sídica, o Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela. A Gabi viu a transformação toda acontecer ali, né? De um galpão de depósito de madeiras para um centro de inovação reconhecido no estado inteiro como case, né, de inovação, como hub de inovação. Conta também essa transformação que tu presenciou e que tu contribuiu para acontecer, né, Gabi? Então, quando cheguei lá, era tudo mato. Era um sonho, era um projeto. E um projeto muito
muito corajoso da administração naquele momento, porque Canela é uma cidade pequena e, de certa forma, o Léo também acompanhou muito isso. As pessoas não entendem exatamente o que é inovação, né? Quando se fala em inovação, vem à mente a tecnologia. Sim, a primeira coisa, né? Canela não é um hub tecnológico, né? A gente inova muito, tem muitas ideias, é protagonista no setor do turismo, principalmente, mas em tecnologia não temos. Então, foi um pouquinho difícil demonstrar o que seria a inovação e como que o Sídica poderia agregar. Mas então nós começamos, a partir daquele projeto, entendendo como estruturar. Então eu participei, primeiramente, antes até de entrar no Sídica, de uma comissão jurídica para estabelecer as bases legais do que seria o projeto. Então, a partir da Lei Canela Cidade Empreendedora, nós criamos a lei que enfim, regulamentava o espaço, o regulamento interno do Sídica e entender de que forma também a gente formataria as parcerias de quem atuaria naquele local. Então, começamos pensando, logicamente, na estrutura do espaço e naquela época como buscar recursos, e os recursos vieram da iniciativa privada. Então, vamos criar e publicar um edital de chamamento público para patrocínio, para a gente poder definir contrapartidas e valores e depois formalizar através de contratos de patrocínio para dar legalidade justamente para tudo que se fazia. Tanto que hoje Sídica permanece de forma muito, muito correta, né? Claro. E então conseguimos levantar o Sídica, colocamos ali grandes empresas e aí também estabelecemos essas parcerias com a Unicinos, com o programa de incubação. O Sebrae colocou a parte da sala do empreendedor, o SESI com o espaço também de capacitação. E agora eu vou lembrando, né? A Arena Sicredi, o Aristeu Pires montou todo o espaço coworking. Então, empresas da região que acreditaram no projeto e que contribuíram para que aquele espaço se tornasse, como se leva, essa referência. E aí que eu tive o prazer de conhecer o Léo, né? Era nosso vizinho de porta. E aí a gente começou a trabalhar juntos. E Léo, eu não sei se tu lembra, como que a gente começou a trabalhar juntos? Na organização do primeiro encontro de inovação para o turismo, né? O primeiro dos encontros de inovação todos que aconteceram no Sídica, né? Construímos juntos lá em 2022, se eu não me engano. 22, no primeiro ano do Sídica, no ano de inauguração do Sídica, em agosto de 22, quando eu ainda estava no Tchê. Já no final de 22, tu e o secretário Luciano me convidam para adentrar a equipe, né? E aí seguimos juntos em 23. E eu lembro de uma reunião, Cabelo, em que os olhos de uma das maiores empresárias aqui da região brilhou ao conversar com essa moça aqui, né? A Anne da Broker. Eu presenciei essa cena. O olho da Anne, assim, ó, estalado, ouvindo a Gabi falar. A Gabi super despachada e tal, né? Aquela coisa toda, advogada e falando de inovação, não sei o que, os projetos do Sídica. A Anne olhando com aquele olhão. Na sequência, a Gabi vai pra Broker e desempenha um trabalho muito bacana também em Bastur, produtos, né, Gabi? E tudo começou por causa do Léo. O Léo, então, me parou lá no Sídica e falou: Gabi, eu trabalho com turismo, o Léo também sempre muito envolvido Sim. nessa parte. O que tu acha, né, da gente promover um encontro de inovação pro turismo? Vamos montar. E foi um dos maiores, né, Léo? Foi muito legal. Ficou lotada a arena, a gente trouxe pessoas de referência da região para falar sobre isso, para que também o trade turístico entendesse o que a gente estava querendo falar por inovação e de que forma que a inovação poderia contribuir com os negócios. E desse encontro nós conseguimos montar todo um cronograma de encontros de inovação para diferentes setores. É verdade. Tanto que depois a gente ainda fez um encontro de inovação para parques temáticos. Porque né? tem uma outra curiosidade, Cabelinho. Da época em que eu estava na Secretaria de Turismo, e aí foi lá em 2020, como uma das ações de retomada do pós-pandemia, nós recebemos um grupo de parques, todos os parques da cidade representados, e o Denis e o Sandro Chaulet, da Big Land, falaram assim: a gente precisa voltar para esse cenário com uma cara diferente. O que vocês acham da gente ser a capital nacional dos parques temáticos? Naquele momento deu meio que será que a gente consegue isso, né? Enfim, vamos lá.
E aí nós elaboramos, então, a justificativa, o projeto de lei. Eu tive a satisfação de encaminhar a minuta do projeto de lei e toda a justificativa para o gabinete do deputado. E em 2023... Canela se tornou a capital nacional dos parques temáticos. E aí do Sídica fizemos o encontro de inovação para parques temáticos. E ali a minha vida não saiu mais do turismo, né, Cabelinho? Não tinha mais como dizer que a Gabriele era uma advogada. Não teria como. E isso ficou muito claro, né? Como o Léo falou, na oportunidade que eu tive de conversar com a Anne. O Léo me disse assim: Gabi, a Anne, ela é uma pessoa bastante ocupada e eu sei que tu fala muito. Então organiza. Vamos ter que otimizar o tempo ali. Organiza a tua pauta para 40 minutos. Então tá, né? Fui lá, organizei. Na época a gente queria elaborar, né, Léo, era um projeto de inovação para a gente trabalhar a sustentabilidade ambiental com uma metodologia inovadora para crianças da rede municipal de ensino. Então a nossa ideia era trabalhar o projeto do Lobo-Guará, do João Pedro, Claro, né? João Trabalhar o projeto do Lobo-Guará, que hoje é sócio da Anne, para as escolas municipais dentro do Parque do Caracol, que recém tinha finalizado a concessão. Então a gente uniu todas as pontas, elaboramos o projeto, chamamos um dos empresários que tinha startup incubada no Sídica, o Thiago Meribe, e ele nos ajudou com toda a parte da metodologia e do projeto. Fomos lá apresentar para a Anne. E a Anne, dos 40 minutos, eles se transformaram em 2 horas. Foi longe a conversa. Foi longe, mas foi muito bom. E aí eu saí do Sídica, foi quando o Léo assumiu e deu continuidade a todos os projetos que a gente já vinha pensando, criando. E eu fui pra Broker. Trabalhei 1 ano com o Bastur, depois com a Broker também, parte de relacionamento comercial. E isso definitivamente ampliou a minha visão para o turismo e me fez entender todas as oportunidades que a gente teria trabalhando com isso. Mas ainda me faltava essa compreensão, né? Eu ainda tinha muito no meu cartão de visitas aquele sobrenome advogada. Sim. Não, ainda sou advogada, pago a OAB. Não vai deixar de ser, né? Não vou deixar de ser. Mas nunca mais atuei, nunca mais fiz nada nesse sentido. E aí eu pensei, como é que eu vou tirar a minha cara de advogada, né? Porque o que é a Gabriele? Gabriele é advogada? Não. Doutora Gabriele. Não, por favor, não. não quero. Nunca fui, nem pretendo voltar a ser. E aí o professor Maguil, coordenador da UX, ele estruturou o primeiro curso de pós-graduação em gestão de parques e atrativos turísticos, em conjunto com o Sindepat e a Dibra, que são 2 entidades do setor muito representativas. E eu... faz sentido, né? Faz sentido. Então, aí retomando, a gente lá na época da Secretaria de Turismo, a Capital Nacional dos Parques Temáticos, no Sídica, o Encontro de Inovação para Parques. Na Broker, eu tive a oportunidade de me conectar muito com esse setor e conhecer todos os players, todos os parques, todas as empresas. Então, faz sentido, né? E hoje, então, finalizando a minha pós-graduação em Gestão de Parques e Atrativos Turísticos pela UX. Recém-formada, Gabi. Concluindo, né, essa formação, né? TCC ainda não veio apresentado. diploma, tá? Que fique muito claro. Mas Mas TCC tá ali, já tá ali. apresentado. Tá ali, apresentamos o TCC agora, essa semana que passou. Então, para concluir o curso, nós participamos do Sindepat Summit, que é um encontro nacional da categoria e de parques e atrativos turísticos. Depois disso, fomos para São Paulo e apresentamos, cada um dos grupos apresentou o trabalho de conclusão. E o nosso, nem te contei qual foi o nosso tema. Não contou? O nosso tema foi como reter talentos em parques e atrativos turísticos a partir do case de Gramado e Canela. Então nós fizemos uma pesquisa e trouxemos vários parques para responder. Tivemos até um quórum bem interessante de pessoas que o responderam. turnover é um problema que, né,
Muito. Porque as empresas sofrem demais hoje, né? Sofrem demais com turnover, não adianta, né? Eu sou muito fã do GJR. Toda manhã, quando eu vou trabalhar, eu fico ouvindo. E eu já ouvi alguma vez esse assunto na pauta, né? Exatamente. Dificuldade de mão de obra qualificada. A gente falava sobre isso no Sídica, ouvia isso todos os E dias. reter é um passo muito importante. Qualificar, reter, né? São desafios exatamente. que as empresas têm nos dias de hoje. Pra gente já ir fechando, Gabi, o tempo tá meio que já estourando, né? A fala da Próxima vez a Gabi. gente Falei tem que trazer ela demais. pra 2 blocos, né? Porque tem assunto, né? Não Fala adianta. fácil, né? A Gabi, então, formada nessa que é a primeira turma, né, Gabi, do Brasil. Primeira turma do Brasil e agora já tem uma Pós-graduação. segunda turma iniciando e com parques de todo o Brasil. Então, do Rio Grande do Sul até o Pará, eu conheci pessoas durante essa semana que tem esse nicho de negócio com parques e atrativos. Então, a troca de ideias foi muito rica. A gente conseguiu entender e, principalmente, conseguir perceber o quanto que, por mais que a gente tenha todas essas dificuldades, Cabelinho, Canela e Gramado ainda são estão muito além de outros Com destinos certeza, nesse com segmento. certeza. Um Com oásis, certeza. né? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, né? É uma bolha. A gente acha que tem muita coisa a melhorar, sempre tem, né? Mas comparado com muitas outros cases, outras cidades, outros destinos, a gente tá muito à frente e a gente vê isso quando viaja. Não, e a gente vê isso quando é viaja. referência e os cases apresentados no evento Sindepate, muitos deles, se não eram de Canela ou Gramado, a gente olhava e pensava, mas em Canela tem uma- coisa melhor. Ou uma inspiração daqui. Né? Exatamente. Exatamente. Maio de 2025. Hoje a Gabi é executiva da Abrazel e também do Laçador de Ofertas, que é hoje um dos maiores portais de cupons e que muita gente usa pra montar sua viagem, né? Com base nas ofertas do Laçador. Conta pra gente também um pouquinho do teu momento atual, Gabi, profissional. Então, Léo, faz uns 2 meses eu saí da Broker e tive a oportunidade, então, de iniciar no Laçador de Ofertas. Hoje eu estou no Laçador como executiva de novos negócios. Como ainda estou no início da empresa, ainda estou entendendo exatamente como funciona. Por mais que eu conheça o trade, por mais que eu trabalhe com turismo já há algum tempo, o modelo de negócio é bastante diferente do que eu estava acostumada a trabalhar. E para a gente desenvolver um bom trabalho, principalmente pensando em novos negócios, é importante entender exatamente a empresa, né? E junto com isso, hoje estou como executiva da Abrazel, dando continuidade ao trabalho da Jéssica, da Pani, que também participa aqui da Clube com Wine, né? Que eu Wine. também amo, adoro. E agora, então, trabalhando com as 2 empresas, né? Então, eu sou com uma entidade, com uma empresa privada, e eu tenho visto o quanto que isso agrega. Então, a gente sempre consegue desenvolvendo ali no pensamento ideias e como fazer. E eu acredito muito que os bares e restaurantes que aí estão associados à Abrazel têm muito a aprender com a área de turismo, de parques, Com de certeza. atrativos e de hospedagem. A gente sente isso, né? Parques e atrativos sempre estão pensando alguma coisa diferente para atrair clientes, para pensar em canais de distribuição. A hotelaria também é ainda mais avançada do que a parte de parques e atrativos, mas os restaurantes ainda são muito operacionais, né? Os restaurantes, eles pensam na operação de vou abrir as portas e para isso eu preciso ter o corpo de salão, o corpo de cozinha. Esses dias eu falando com a Fernanda, né, do Magnolia, que é uma das nossas associadas também do Wine, ela me disse assim, Gabi, uma vez há 15 anos, quando eu abri o Empório, 18 agora, mas enfim, há 15 anos, quando eu abri o Empório, eu precisava ter a equipe para trabalhar na cozinha. Hoje eu já preciso pensar em social media, em comercial. Então é uma estrutura diferente, né? É um plano estratégico diferente, né? Exatamente. E acompanhando as tendências. Claro. A gente precisa ficar atento às mudanças de mercado. E isso a gente percebe do quanto o nosso mercado mudou a partir da pandemia e mais ainda no Rio Grande do Sul, depois das enchentes. E a gente não pode se acomodar. Eu acho que é uma grande lição, né? Quando a gente pensa que tá tudo bem... Não, tem que ter... É uma coisa
pá, uma lapada de novo, né? Não, mas a gente precisa bom ser sentido, né? No otimista, bom né? sentido, né? Mas isso também Tirar nos a bunda ajudou. da cadeira, literalmente, né? Lógico. Quando a gente entra na zona de conforto, a gente não produz e não desenvolve mais nada. Então é importante a gente sempre estar com esse olhar à frente. E eu acredito muito no setor do turismo, no turismo como uma mola propulsora de desenvolvimento da nossa região e em como que a iniciativa privada, então através dos parques atrativos, da hotelaria, da gastronomia, como esses negócios podem de fato impulsionar a nossa economia e fazer com que a Serra Gaúcha como um todo se torne ainda mais relevante no cenário nacional. E eu quero participar desse processo. Já vamos agendar a próxima data, então, né? Pra Gabi voltar. Essa Tem muito assunto. Comunicação fácil da Gabi. A gente vai ter que conversar com ela mais vezes. Gabi, muito obrigado. Foi uma honra te receber aqui hoje. Parabéns pelo teu trabalho, tua trajetória fantástica. E sucesso nos novos desafios. E até breve. Muito obrigada, Léo. Eu que agradeço o convite. Obrigada, Cabelinho. Obrigada, ouvintes da Clube. De novo, sou muito fã da Clube. Já vim aqui algumas vezes e é sempre um prazer compartilhar com vocês. Cada vez um assunto diferente. Tô sempre à disposição. Se precisarem de mim, vocês têm meu contato. Com o site pra fora do ar aqui daqui a pouquinho. Esperamos te receber mais vezes, com certeza. A gente vai pro rápido intervalo. Na sequência vai estar na íntegra no canal do GGTR no YouTube. Também um cortezinho lá no Instagram, @Grande Jornal Regional. Obrigado, Gabi. Até a próxima. Valeu. Valeu. Grande Jornal Regional. Muito mais. Muito mais. Muito mais.